ouvir a voz do Salvador. Irmãos, eu queria nessa noite compartilhar um pouquinho sobre paternidade. É o mês da família e eu queria falar um pouquinho sobre a relação de um pai da Bíblia, que ele tem muito a nos ensinar. E ele tem talvez o maior servo de Deus na Bíblia. Ele é pouco falado, ele é muito discreto, ele é muito silencioso, mas ele deixa um legado muito significativo, e é um homem com que Deus pôde contar para criar o seu filho. E eu queria falar desse homem, desse pai, que ele é um exemplo, né? Ele foi um pai adotivo, mas ele interagiu com Deus na criação do seu filho. O nome desse homem é José. E olhando para a vida de José, irmãos, eu creio que a primeira consciência que qualquer pai deve ter, os pais cristãos, é que nós estamos interagindo com Deus na criação dos nossos filhos para Ele. A primeira consciência que a gente tem que ter é que os nossos filhos não são nossos. Eu tenho uma filha, ela tem 4 anos, e eu começo a pensar assim, eu viajo, tem hora, pensando no que a Lara pode ser. Mas a verdade é que a Lara tem que ser o que Deus quer que ela seja. E eu só tenho que participar desse processo com Deus, sem atrapalhar o que Deus quer para a vida dela. E eu sei que às vezes a gente atrapalha. Mas eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre a vida de José. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 1, verso 20. Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 20. José é um homem que ele interage com Deus na criação do seu filho. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 20, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que tivessem coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra. Fala ao nosso coração nessa noite. Não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar a cada coração aqui nessa noite. Que o nosso coração possa ser terra fértil, onde a tua palavra possa germinar e produzir fruto para a glória e honra do teu santo nome. No nome de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que a gente percebe na vida de José é que um pai excelente, ele interage com Deus na proteção do seu filho. A primeira coisa que acontece aqui, José estava casado com Maria, mas ele ainda não tinha estado com ela. Só que ele descobriu que ela estava grávida. E o que José faz? Ele fala, ele pensou e falou: eu vou sair e vou deixar Maria. Só que antes disso acontecer, ele tem um sonho. Um anjo fala com ele: olha, o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo. O texto já diz que José era um homem justo. Por quê, irmãos? Porque José é um homem que ele não age de acordo com o rigor da lei, mas sim de acordo com o espírito da lei. Porque se ele dissesse que aquele filho não é dele, Maria seria apedrejada, porque a lei dizia isso. Mas José diz o quê? Eu vou fugir, eu vou embora e vou deixar Maria, porque se ele fizesse isso, ele atrairia o rigor da lei sobre a sua vida, porque ele estava deixando Maria. Então José, sem saber ainda do que estava acontecendo, ele já agiu com justiça, tentando proteger Maria e aquela criança que era inocente. Mas ele tem um sonho, e nesse sonho ele é avisado de que o que estava sendo gerado ali em Maria era obra do Espírito Santo. E se você continuar lendo o texto, vai dizer que após José acordar, ele levanta e faz tudo que lhe foi dito. Uma coisa que eu fico pensando, irmãos, é que Deus ele quer falar conosco enquanto pais.
E a verdade é que o homem ora tão pouco. Muitas vezes o homem ora tão pouco. E Deus quer que os homens se tornem sacerdotes no seu lar, sobre a vida dos seus filhos. Essa foi a primeira experiência que José teve. Mas ele continua no capítulo 2 de Mateus, do 19 ao 23, diz assim: antes, o que tinha acontecido? Jesus nasceu, os magos vieram, e Herodes ficou sabendo e falou: vou matar essa criança. Eu vou matar essa criança. Mas ele falou assim: ó, quando os magos voltarem, digam onde é que ele está. O que aconteceu com José? José recebeu uma palavra de Deus: olha, pega a criança e foge para o Egito. Mas Deus não estava falando simplesmente muda para o Egito. Deus estava falando assim: José, protege a criança. José, zela pela vida daquela criança. Proteja a vida do meu filho. Era isso que Deus estava falando para José. Ou seja, Deus estava chamando José para ser participante na criação do seu filho. Deus conta conosco, irmãos, enquanto pais, para protegermos a vida dos nossos filhos. Logo após isso, Herodes morre. E aí ele vai receber uma outra palavra. Diz assim no 19 ao 23: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Irmãos, quando José recebe essa palavra de voltar, ele volta, mas ele não volta de qualquer jeito. Deus dá orientação, mas José ele sempre entrava com estratégia. E quando ele volta, ele ouve dizer que Arquelau estava reinando. E quem era Arquelau? Filho de Herodes, muito pior do que ele, muito mais sanguinário. E ele teme. E com certeza José ora a Deus para saber o que ele devia fazer. E mais uma vez, por divina advertência, ele é direcionado para ir para um outro lugar. Irmãos, o pai que interage com Deus, ele busca a direção de Deus para os seus filhos, para a proteção dos seus filhos. José tinha essa preocupação, esse cuidado, porque ele sabia que aquela criança era filho de Deus, mas era o filho dele também. Ele se importa com aquela criança. E ele se importa porque ele sabe quem ela é. Nós sabemos que os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. E aí aqui a gente viu o Martin, viu esses missionários todos aqui. E muitas das vezes nós estamos criando filhos para reproduzir neles o que a gente gostaria de ser. Mas a verdade é que nós temos que criar filhos para Deus. Eles não podem ser criados para a gente, eles têm que ser criados para Deus. E foi isso que o anjo disse para José. Foi isso que ele disse para José: Deus conta com você para criar o seu filho. Um pai excelente é alguém com que Deus pode contar para criar filhos para si. Quando eu olho para a vida de José, a gente pode dizer que ele foi um dos maiores servos de Deus. Por quê? Porque a homens como Moisés, Deus deu o seu povo para ser conduzido. A homens como Davi, Deus deu o seu reino sobre o povo. A homens como Ezequiel, Isaías e Jeremias, Deus deu a sua palavra. Mas a José, Deus deu o seu filho. Nenhum homem na história vai ter o privilégio de ser chamado de pai por Jesus como José foi. Então José interage com Deus na proteção do seu filho. Ele busca a direção de Deus, ele busca a orientação de Deus, ele não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele busca orientação de Deus para com a vida do Senhor Jesus. Mas um homem também, um pai que teme a Deus, um pai excelente, ele interage com Deus na formação
do seu Filho. Obrigado. Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas 2:46: e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Irmãos, no Israel antigo, o primogênito, ele era educado pelo pai. Era o pai que educava o primogênito. Passava a profissão para ele, ensinava para ele as coisas da lei. Era o pai que dizia para ele o que ele devia ler, o que ele devia fazer. Até os 12 anos, o pai que orientava ele. Quando chegava nos 12 anos, ele completava a idade do bar mitzvah, que seria o filho do mandamento. E aí ele já passava por como se fosse um batismo, para ele poder entrar para a vida religiosa. Mas até os 12 anos ele era ensinado pelo seu pai. Então o que Jesus aprendeu até os 12 anos foi José quem o ensinou. Foi José quem o orientou. José participava da vida de Jesus. Ele interagia com Deus na formação de Cristo. Tem uns judeus hoje que não são judeus messiânicos, mas eles estudam sobre a vida de Jesus. Tem um judeu chamado David Fleischer. Ele tem estudado, ele e mais algum grupo de judeus tem estudado sobre a vida de Jesus. E eles têm reconhecido que Jesus, não o Messias, eles não reconhecem como Messias, é o judeu que mais levou o nome de Israel e a história de Israel para o mundo. Principalmente para o mundo moderno. Que Jesus, ele expandiu a história e o nome de Israel no mundo. E eu li um trecho de algo que ele escreveu, e ele fala que os cristãos, eles têm a mania de falar muito de Paulo. Paulo era um homem muito culto, Paulo era um homem muito sábio. Mas eles falam que Jesus era muito mais culto do que Paulo. Porque eles dizem que Jesus diz algumas coisas, ele diz algumas frases, que Jesus, ele provavelmente teve em contato com os melhores textos feitos pelos escribas. E Jesus leu coisas que muitos escribas também não sabiam. E provavelmente eles dizem que Jesus falava no mínimo 4 línguas: o hebraico, o grego, o aramaico e o latim. Ou seja, ele tinha um conhecimento muito grande. E aos 12 anos ele já estava discutindo com doutores. Quem foi que ensinou Jesus durante esse tempo, se ele não podia estar lá entre os doutores estudando? Foi seu pai José. Foi a graça de Deus sobre a vida de José o capacitando para orientar Jesus. Então José participa na formação e na educação do seu filho. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, diz lá assim: não é este o filho de José? Jesus, ele vem falando sobre parábolas e depois ele vai para Nazaré pregar. E quando ele está pregando em Nazaré, algumas pessoas e ficam maravilhadas com o que ele está falando. Algumas pessoas dizem assim: não é este o filho do carpinteiro? Eles reconhecem que Jesus é filho do carpinteiro, porque eles reconheciam a influência de José na vida de Jesus. Mas José não estava formando um filho para ele, ele estava formando um filho para Deus. Eu queria abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre a minha vida nesse aspecto, porque eu fui para a igreja com 7 anos de idade. Eu fiquei pensando, olhando para isso e pensando um pouco na minha história. Eu fui com 7 anos convidado pelo meu vizinho para uma EBF. E eu vejo como é que isso marca a vida de uma criança, irmãos, porque até hoje eu lembro o que eu fiz. O primeiro trabalho meu na EBF, o tabernáculo, foi o meu primeiro trabalho. E automaticamente a mãe desse meu amigo convidou a minha mãe para ir para a igreja. Minha mãe foi 2 meses depois, a minha mãe se converte. E naquele tempo, meu pai, ele era o provedor da casa. Meu pai trabalhava para colocar as coisas em casa. Mas todas as outras coisas passavam pela mão da minha mãe. Então eu posso dizer que o José da minha vida foi minha mãe. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu sei que tem muitas mães hoje que são pais e mães. E a gente vive num contexto que tem muitas mães que criam os filhos sozinhos. E meus pais são vivos até hoje. Mas quem me ensinou as coisas do Senhor, quem me direcionou para a palavra de Deus, para a verdade da palavra de Deus, foi a minha mãe. Minha mãe foi o José na minha vida.
E por causa disso, por ter a minha mãe, eu tive muito conflito com a minha mãe. Muito conflito. Mas algumas coisas na vida da minha mãe eu não esqueço. E até hoje minha mãe é assim, eu levantava muito cedo para ir para a escola, e eu chegava no quarto da minha mãe, para pegar dinheiro com meu pai para ir na padaria comprar pão, a minha mãe já estava cedo ajoelhada, orando. Minha mãe não levanta sem ler a Bíblia e orar. Esse negócio nunca saiu da minha cabeça. E às vezes a minha mãe chamava a gente para culto doméstico. Eu falava, mãe, para com isso. Só que assim, a gente tinha que ir, porque se eu não fosse, ela falava com meu pai, e meu pai, a única coisa que meu pai sabia fazer é colocar as coisas lá em casa e bater na gente. Era isso. De vez em quando eu saía fazendo propaganda para a Havaiana, minhas costas. Aí eu tinha que sair de camisa. Porque era para isso que meu pai servia, bater na gente e colocar as coisas em casa. Mas é minha mãe que ensinou a gente o culto doméstico. Foi minha mãe tem 4ª série primária. Ela lia a Bíblia, do jeitinho dela ela falava das coisas de Deus, do jeitinho dela ela ensinava a gente, do jeito dela ela orava. Mas mãe é engraçado, né? Eu não sei se na sua casa já aconteceu assim, quando eu fazia alguma coisa de errado, ela virava para mim, do mesmo jeito que o Geraldo, meu pai, é igualzinho seu pai. Quando eu fazia alguma coisa boa, ainda bem que você aprendeu alguma coisa boa comigo. Quando era ruim era meu pai, quando era bom era com ela. E isso passa para a família. Isso passa de família para família. Porque hoje eu estava em casa ajudando a Priscila a estender a cama lá, aí eu tirei a fronha do travesseiro da Lara todo babado. E eu falei assim, nossa, Priscila, tá a filha baba. Ela, puxou quem? Puxou quem? Apontou para mim, né? Então isso passa de família para família. Mas na minha casa era assim. E era para isso que meu pai servia, para bater na gente e para colocar as coisas em casa. Mas a minha mãe, na simplicidade dela, ela fez isso. Ela nos ensinou e nos educou na palavra de Deus. Hoje eu estou aqui, pela graça do Senhor. A minha irmã mora no Paraná, casada com um pastor. E meu irmão, membro de uma igreja em Belo Horizonte, servindo ao Senhor, envolvido no ministério. E eu vejo que isso é fruto da graça de Deus sobre a vida da minha mãe, que se dedicou a nos ensinar a palavra de Deus. A minha mãe, sem saber essas coisas aqui, ela cooperou com Deus na nossa criação e no ensino da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, o dia que eu sabia do meu chamado, da minha vocação, eu falei para ela, e ela virou para mim e falou assim, Vinícius, vai estudar, filho. Depois você vai para o seminário. E eu voltando de um culto de mocidade, cheguei na minha casa, orei e falei, Deus, se o Senhor de fato quer que eu vou para o seminário, fala com a minha mãe, porque eu não quero sair daqui brigado com a minha mãe, não. E eu não vou para o seminário de qualquer jeito, não. Isso foi no sábado à noite. No domingo teve ceia. E eu estava sentado lá atrás, a minha mãe aqui na frente. E aí na hora de passar a ceia, minha mãe pegou o cálice, ela esperou receber lá atrás, ela levantou e foi lá atrás. Ela pegou o cálice dela, me entregou, pegou o meu, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus, eu não criei ele para mim, eu criei ele para ti. Pode levar para onde o Senhor quiser. Minha mãe falou bem assim. E eu saí, com 18 anos, e nunca mais voltei para casa. Isso tem mais de 20 anos. Ela falou bem assim. Mas eu lembro da minha mãe, quantas vezes eu chegava, ela falava para mim, Vinícius, 10 horas em casa. Enquanto eu não chegava em casa, ela não dormia. E eu chegava em casa, eu deitava na cama, ela ia lá, colocava a mão na minha cabeça e orava pela minha vida. Por que eu estou pensando isso e falando isso, irmãos? Porque quando eu olho para a vida de José, José teve consciência que ele interagia com Deus por causa do Filho de Deus. Minha mãe talvez não tinha essa consciência, mas eu sei que mesmo ela não conhecendo essas coisas, ela participou da vontade de Deus para as nossas vidas. E Pai, nós somos chamados para interagir com Deus na criação, na formação e na proteção dos nossos filhos. Mas José faz muito mais do que isso. Porque um pai extraordinário pergunta para Deus o que é o melhor para o seu filho. Ele interage com Deus na vocação do seu filho. Mateus 1:3
versículo 16 e 17. E Judá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, José ele é crucial na vida de Jesus. É José quem torna possível a vida de Cristo. E é razoável pensar, irmãos, que José é pai de Jesus por causa de Maria. Mas é mais razoável pensar ainda que Maria é mãe de Jesus por causa de José. Sabe por quê? Porque a promessa do Filho de Deus é sobre a tribo de Judá. E José é da tribo de Judá, Maria é da tribo de Levi, prima de Isabel. Então, José, ele adota Jesus, ele dá o seu nome, ele dá a sua tribo, e todas as promessas que estavam sobre os seus ombros, ele passa para Jesus. José, ele interage com Deus na vocação do seu filho. Ele participa da vocação do seu filho. Apocalipse 5:5 diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, José, ele participa do cumprimento dessa promessa. Porque depois do exílio, José é descendente, a 13ª geração depois do exílio. E o Messias, ele tinha que vir na 14ª. E a 14ª geração é Cristo, é Jesus. José participa da vocação do Filho de Deus. Você já perguntou para Deus o que Deus quer da vida do teu filho? Você já pensou se Deus chamasse o teu filho hoje para poder ir lá para o Líbano, ou para o Afeganistão, ou para sair para ir para algum lugar e para fazer missões? Mas você fazer isso com a consciência de que ele não é teu. De que quando Deus o pedir, você vai dizer assim: Deus, eu participei da criação do meu filho para o Senhor. Está aqui, eu estou te entregando, é teu. Eu interagi com o Senhor na criação, na formação, na proteção e na educação do meu filho. Está aqui, ele é do Senhor, faça o que o Senhor quiser. Eu sei que para muita gente é difícil pensar, eu perder meu filho, deixar o meu filho. Mas quando nós entendemos, irmãos, que tudo é de Deus, inclusive os nossos filhos, quando nós compreendemos isso no nosso coração, quando nós entendemos isso na nossa alma, nós não criamos filhos para a gente, nós criamos filhos para Deus. Quando eu olho para a vida da minha filha, tem 4 anos, eu falo: Deus, me dá graça para saber criar a Lara para o Senhor. Porque eu não quero passar para ela, infelizmente a gente passa, os meus defeitos. Eu queria passar só as minhas qualidades, as minhas virtudes, mas a gente acaba passando. Mas eu peço a Deus, me ajuda, Deus, a poder passar para ela as melhores coisas que eu tiver. E a cooperar com o Senhor na formação da minha filha. E a não atrapalhar o processo do Senhor na vida da minha filha. Porque ela é do Senhor. Eu participei de um momento muito difícil com um amigo meu. O filho dele doente, enfermo no hospital, e estava numa situação muito complicada. E a gente até orava por ele, e já tinha mais de uma semana no hospital. E ele já estava muito abatido, muito triste com a situação. E aí no momento, ele me chamou para orar com ele no hospital mesmo. E ele fez uma oração, ele chorou muito, mas ele se ajoelhou lá no hospital e falou: Deus, ele é do Senhor. Ele não é meu. Ele não é meu, ele é do Senhor. Se o Senhor quiser levar, Deus, seja feita a tua vontade. Mas ele é do Senhor, ele não é meu. Eu não estou criando ele para mim.
Mas eu chorei ouvindo ele orar assim. Eu não era casado ainda, não tinha filhos. Pela graça e misericórdia de Deus, o menino melhorou, saiu do hospital e hoje ele é missionário. Não foi por causa dessa oração. Foi porque a partir daquele momento que ele orou daquele jeito, ele começou a criar o filho dele para Deus. Ele começou a criar o filho dele para a glória de Deus. Irmãos, Deus conta conosco. Deus conta com você, Deus conta comigo para que a gente participe, que a gente interaja com Ele na criação dos nossos filhos. Como José interagiu com Deus. José o protegeu, José o educou, e José participou da vocação de Jesus. Deus conta conosco. Deus conta com as mães que são pais, que criam os filhos sozinhos. Eu fico olhando para a vida do meu pai. Meu pai foi tão impactado por isso que uma vez ele precisou de trabalhar no Maranhão 6 meses. E o que meu pai levou para matar a saudade da gente? Uma Bíblia. E no meio da Bíblia tinha uma foto minha e do meu irmão, bem pequeno. E aí meu pai conta isso aqui e ele fica emocionado. Ele nunca chorou. Meu pai é difícil chorar. Mas ele fala assim, quando eu abri a Bíblia para ler e encontrei a foto de vocês lá, eu chorei. Só que ele chorou no Maranhão, a gente não viu. Eu chorei. Eu fiquei emocionado, irmãos, eu fiquei muito emocionado, porque eu consegui dar um abraço no meu pai com 18 anos. Com 18 anos. Com 18 anos eu comecei a mostrar para o meu pai o que eu tinha aprendido com a minha mãe. Na simplicidade da minha mãe. Com 18 anos eu cheguei para o meu pai, depois de uma escola dominical, sentei na cadeira cheguei na frente da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã, sentei, estava lá na cozinha, fazendo o espaguete dele, eu sentei na mesa e falei, pai, preciso conversar com o senhor. Meu pai tinha um comércio. Ele falou, senta aí, pode falar. Pai, eu queria pedir perdão para o senhor. Mas aquilo ali foi difícil de sair, irmãos. Eu queria pedir perdão para o senhor. Aí ele falou assim, perdão, por quê? Eu falei, não, porque eu estava lá na igreja hoje, eu estudei uma lição lá, e lá fala que eu precisava ir acertar algumas coisas na minha vida, e eu conheço Jesus. Eu tenho aprendido sobre Jesus na igreja, com a minha mãe, e eu preciso pedir perdão para o senhor. Pedir perdão por quê? Porque eu peguei muito dinheiro no caixa lá da mercearia. Aí ele falou para mim assim, eu sabia. Eu falei, poxa pai, você me deixa passar esse aperto todo aqui, vou vir falar com o senhor. Eu falei, mas de qualquer forma, pai, me perdoe. Ele falou, está perdoado. Está perdoado. Foi só o pastor Luiz que pegou dinheiro no carro do pai dele, não, eu também peguei muito no carro do meu pai. E eu fui lá pedir perdão para ele. E essas coisas, irmãos. E um dia eu passando, meu pai no bar, minha mãe mandou chamar ele, eu parei na porta. E aí tinha um senhor conversando com ele, falando assim, rapaz, estou passando uma luta com os meus filhos. Uma luta com os meus filhos. 2 envolvidos com droga, um está mexendo no tráfico, tinha 4 filhos, um preso, 2 envolvidos com 3 envolvidos com tráfico, mas um mesmo era o traficante. E aí eu ouvi meu pai falando assim, rapaz, olha, eu tenho que levantar a mão para o senhor agradecer a Deus. Eu tenho um filho meu que é pastor, a minha filha é casada com um pastor e outro meu filho é casado, frequenta uma igreja aí e ele trabalha lá. Mano, eu estava parado lá de fora da porta do bar e ouvi meu pai falando isso, falando com orgulho. Mas foi minha mãe, 4ª série primária, que desde pequeno nunca desistiu de insistir com a gente em viver a palavra de Deus e em nos levar para a igreja. Então, pai excelente, irmãos, é aquele que torna possível a vida, a vocação e a educação do seu filho a partir da vontade de Deus. Pai excelente sonha para os seus filhos os sonhos de Deus e coopera com Deus na concreção desses sonhos. Irmãos, num tempo em que os homens deixam tanto a desejar no exercício das suas funções, José é um exemplo extraordinário do que é ser um pai. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus haja com misericórdia, para que a gente possa criar os filhos para a glória, para a honra e para a vocação dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe.